O apóstolo Paulo, em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Seria como um metal que soa ou como um sino que timbra. Boker Tov para você que assiste esse estudo a partir do canal da Igreja Batista de Bom Retiro. Laila Tov para você que nos acompanha esse estudo a partir do Teu Legal. Nós estamos de férias e por isso eu queria trazer algo mais light, algo mais tranquilo, algo mais fácil de ser trabalhado. Por isso eu queria trabalhar com você hoje hebraico. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do hebraico bíblico. Eu sei que estudar hebraico não é fácil, eu sei que estudar, conhecer hebraico, aprender uma língua não se faz em um estudo aí de 35, 40 minutos, mas hoje nós vamos conhecer algumas curiosidades a respeito dessa língua bíblica. Vamos lá? Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um estudo. Nem sempre é sobre o meu aniversário, mas sempre algo que possa ser útil para o seu dia a dia, algo que possa aumentar a sua comunhão com Deus, aumentar a sua comunhão com a igreja, aumentar a sua vontade de conhecer as Escrituras. Por isso, se você tem qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você tem uma vontade de conhecer algum texto específico, algum livro específico, pode postar aqui nos comentários. Eu leio absolutamente todos os comentários que são postados e, na medida do possível, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, eu vou respondendo, vou acatando, vou gravando alguma quinta sobre isso. Às vezes não dá um vídeo inteiro, então eu gravo um trechinho respondendo aquilo dentro de um estudo maior, mas pode colocar aqui o seu comentário porque ele não vai passar desapercebido. Do mesmo modo, toda terça eu leio um capítulo ou um trecho das Escrituras e vou fazendo a leitura de modo explicado. Esses são vídeos mais curtos, máximo algo em torno de 10 minutos, em que eu vou lendo e explicando a Bíblia. A série chama exatamente isso, a Bíblia explicada. Então já está disponível todo o livro de Jonas, eu estou lendo o livro de Salmo, já tem vários trechos de Salmo que já estão disponíveis, então eu te convido também a acompanhar essa série. Chama-se A Bíblia Explicada, toda terça, 19 horas, aqui no Teu Legal. Então vou começar esclarecendo. Laila Tov, que eu disse agora há pouco, é boa noite. E Boker Tov, lógico, bom dia. Tov, então você já deve imaginar, é bom. Né? Então, bom dia, boa noite. Laila Tov, Boker Tov, né? Mazel Tov, boa sorte, né? Uma boa vida para você. O hebraico bíblico é uma língua que até hoje é estudada. E eu separei então algumas perguntas. A pergunta vai aparecer aqui a pergunta, para ficar mais dinâmica, a pergunta vai aparecer aqui embaixo, mas à medida que vai aparecendo a pergunta, eu vou tratando o ponto, ela vai estar aqui. E a primeira pergunta motivadora do estudo de hoje é justamente se o hebraico é uma língua morta. O hebraico que a gente estuda, né, hebraico bíblico, ele é sim uma língua morta. O que significa isso? Significa que não há no mundo nenhuma comunidade, nenhum ajuntamento humano que fale o hebraico bíblico como língua natural, como língua nativa, como sua própria língua. Então nós temos algumas línguas assim. O latim, por exemplo, é uma língua morta. Aí você pode até falar assim, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Ok, realmente o latim é a língua oficial do Vaticano, mas ninguém no Vaticano nasce e fala latim naturalmente, tem como sua primeira língua o latim. Vai ter o italiano, vai ter o espanhol, como é o caso do Papa, vai ter, ou como do Papa Bento XVI, a sua língua natural é o alemão, né? Ele era alemão. E aí é muito curioso porque, inclusive, alguns
alguns da Cúria Romana não tinham entendido que ele estava renunciando ao cargo de Papa, porque ele o fez em latim, né, algo seríssimo. Então ele fez na língua oficial do Vaticano, mas era latim. Então nem todos conseguiram entender ali, porque o latim não é então a língua nativa, né, não é a língua natural de povo nenhum. Hebraico também. O grego também passa por isso, mas grego nós vamos tratar semana que vem. O grego também passa por isso. O grego bíblico, ele é uma língua morta, né? Então nós temos o grego clássico, o grego koiné, né? Então, e temos o grego moderno. O hebraico é a mesma coisa. O hebraico moderno não é o hebraico bíblico. Tem suas diferenças e aí então, por isso o hebraico bíblico é uma língua morta. O fato de ser uma língua morta não quer dizer que ela não possa ser estudada, que ela não seja conhecida e que não há né, pessoas que não a falem, inclusive. O que acontece é que ela não é naturalmente falada por alguém, o que do ponto de vista de estudo é relativamente bom. Por quê? Porque quando uma língua ela é falada por pessoas, você sabe, isso acontece no português, a língua ela é dinâmica, ela é viva, então vão surgindo novas palavras, vão surgindo eventualmente novas pronúncias, algumas palavras morrem, algumas palavras deixam, né, de existir, mudam sua grafia. O português passou recentemente por uma reforma ortográfica, né? Então muda o modo de escrever. Quando a língua ela é morta, isso para. Essa natural evolução não acontece mais. Por quê? Porque ela é morta, né? Então ela fica estanque. Ou seja, é mais fácil para estudar, porque o padrão estabelecido, pronto, é aquele padrão e acabou. Não há uma modernização da língua. Então, o hebraico bíblico é sim uma língua morta, mas isso não impede de se estudar. Aí você pode até perguntar, mas o que se fala hoje em Israel? Essa é a nossa segunda pergunta. Que língua então se fala hoje em Israel? Hoje se fala o que a gente chama de hebraico moderno. É o hebraico, usa o mesmo alfabeto, usa algumas palavras com exatamente a mesma pronúncia, algumas outras com uma pronúncia muito próxima, mas é uma outra língua. Uma língua moderna, com muita base no inglês, algumas estruturas gramaticais muito próximas da língua inglesa. É uma outra língua, é uma língua diferente. Então hoje em Israel se fala um hebraico, mas não é o mesmo hebraico bíblico. Tem suas diferenças. Próxima pergunta é, sendo uma língua morta, é possível conhecê-la? Sim. É possível conhecer e nós temos muitas pessoas, inclusive pessoas no Brasil, que conhecem perfeitamente o hebraico. Pastor Alan fala perfeitamente hebraico? Não. Eu conheço perfeitamente hebraico? Não. Eu tenho uma boa noção, que é a noção da academia que a gente tem, né? Então, a noção que a gente tem na graduação é uma inicialzinha, no mestrado a gente tem uma noção um pouco maior. Eu estudei mais hebraico do que grego na minha formação, mas a gente estuda hebraico e grego dentro da formação de teologia. Para quê? Justamente para a gente poder consultar um original, poder consultar, né, um texto original. Os textos originais são textos conhecidos, então você poder avaliar se uma tradução é melhor, se uma tradução é um pouco mais tendenciosa. Então, às vezes, a gente precisa ter essa noção. Às vezes entender a essência de um texto, porque a tradução às vezes não consegue transmitir efetivamente a profundidade da ideia. Às vezes há uma palavra específica para uma determinada língua e não há na outra língua. Às vezes uma determinada palavra numa língua tem mais de um significado em outra, então essa transposição pode trazer problemas. Então, conhecer, ter pelo menos uma noção da língua original é extremamente importante justamente por causa disso. A gente precisa lembrar que como toda língua, ela tem, né, um léxico grande,
né? E como toda tradução, ela tem os seus problemas. Então, é possível conhecê-la, mas demanda, como aprender qualquer língua, demanda bastante estudo. Um outro ponto a partir dali, então, além da natural dificuldade de conhecer os textos, de conhecer uma outra língua, nós temos também uma dificuldade nos textos encontrados. Então, quando nós olhamos os textos, o que acontece? Os textos, as cartas, as torás, né, os textos da lei, ou até os textos dos profetas, eles eram copiados em papiros, copiados em, às vezes, o papiro feito de vegetal, às vezes o papiro feito de couro de animal, mas é um material degradável, né, biodegradável, que se desfaz com o tempo, por mais bem preservado que seja. Então, se você achar aí às vezes numa lata de biscoito antiga, uma foto antiga, uma carta antiga do seu avô para sua avó, às vezes a gente encontra dentro da Bíblia do vô, da avó, um bilhete e tal, a letra já era diferente, o papel, né, amarelado e tal. Então você imagina, textos de 1, 2 séculos já são textos difíceis de encontrar, imagina textos que têm aí uma dezena, uma centena de séculos. Então, esses textos encontrados são sempre textos muito antigos. Muitos deles se perdem em função disso, né? Quando, por exemplo, há uma região chamada os manuscritos do Mar Morto, tecnicamente nós chamamos dos manuscritos de Qumran, né? Qumran é um lugar ali na região do Mar Morto em que esses manuscritos foram encontrados. Há um trecho do profeta Isaías, por exemplo, que imagina todo o texto do profeta Isaías, né? Como se fosse uma continuação de texto toda. O que foi encontrado, que foi identificado como sendo do profeta Isaías, é o trecho de um cartão. Eu vou pegar aqui o meu cartão para você ter uma ideia. Já deixei ele à mão. Imagina que de um texto bíblico todo, escrito com um tamanho normal, assim tal, o que foi encontrado foi um texto mais ou menos desse tamanho. Esse é um cartão meu, foi encontrado mais ou menos um texto desse tamanho. E aqui dentro, eu não acho que é o pedaço todo, aqui inclusive tem uns fragmentos tal. Então, há uns textos antigos, então, os textos antigos, além de toda a questão da natural desfazimento do papel, natural dificuldade da escrita, as tintas eram tintas orgânicas, né, feitas a partir de materiais orgânicos, às vezes feitas a partir de extratos de animais, né, por exemplo, o azul era obtido através do extrato de um caramujo, às vezes de extratos de plantas, então naturalmente eles são degradáveis, em cima de um material degradável, então os textos naturalmente vão se perdendo. Nós temos muitos textos, o que do ponto de vista científico, da arqueologia bíblica, são textos que não têm nenhuma contextualização da sua veracidade, eles preenchem todos os requisitos científicos para a sua autenticidade, mas são textos bastante difíceis de ser encontrados. Então, a dificuldade dos textos originais está basicamente nisso. Mas há a transcrição desses textos, né? Tanto que nós temos a Bíblia completa até hoje. A transcrição desses textos é possível encontrá-los. Mas estudar os originais nos textos originais é bastante complicado. Nós temos versões dos originais que podem ser lidos sem problema nenhum. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que a escrita do hebraico, ela surge muito tempo depois da sua língua falada. Isso é natural, isso acontece com todas as línguas. Toda língua natural, ela primeiro surge no seu modo falado e depois ela passa para a escrita. Isso inclusive no próprio processo de formação de palavras. O português hoje é assim, uma palavra antes dela se tornar escrita oficialmente, ela primeiro é falada, depois ela se torna corrente e aí é que ela passa a contar nos catálogos lexicográficos ou nos dicionários da língua, né? E aí então é que ela passa a ter uma grafia oficializada. Então, naturalmente, o hebraico ele era primeiro falado e depois ele é escrito. Tanto é assim que a Torá ela só vai ser escrita lá
depois por Moisés, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vêm até Moisés por tradição oral, transmitidos oralmente, sem serem escritos. E a escrita do hebraico, ela é uma escrita que ela é com base no sumério. Então, ela é uma escrita chamada de cuneiforme. O que significa isso? Significa que ela é feita a partir de cunhas. Havia como se fossem lápis, mas sem uma ponta pontuda, uma ponta reta, como se fosse um palito de sorvete. E aí com esse palito em placas como se fosse aqui, como se fossem placas de argila, eles iam tocando, né? Então toca assim, toca nesse sentido, então iam fazendo marcas naquelas placas de argila para o processo de escrita. É assim que se dá a escrita inicial do hebraico. Depois passa-se a pergaminhos, né, por serem mais fáceis. Mas a escrita ela é cuneiforme. Além disso, agora nós vamos ter aqui um probleminha de câmera, de inversão e tal, mas ela é escrita no sentido contrário, né? Então lê-se ao contrário do português. Então se do português é daqui para lá, do hebraico é de lá para cá, né? Agora com a troca de câmera aqui eu fiquei um pouco perdido, mas ele é lido ao contrário. Então você vai ver aqui o escrito com a setinha da onde começa a leitura para onde vai. Eu vou fazer a arte aqui, daí na arte eu consigo me achar tranquilo. Então no português a gente lê de cá para lá e no hebraico de lá para cá, ou o contrário, tá? Se a câmera aqui não me ajudou, você vai compreender a hora que eu colocar aqui o slide. Então a escrita do hebraico ela é com base no sumério, até porque Abraão ele é na sua essência um sumério, né? Ele sai da região da Suméria e ele então usa essa escrita chamada de cuneiforme. A escrita hebraica ela vai ter uma influência egípcia também, mas essa influência egípcia eu vou falar na hora que eu for apresentar para vocês o alfabeto. Tá? Então, a base da escrita ela é cuneiforme. A próxima curiosidade, é o hebraico uma língua rica? A resposta é não. O hebraico é uma língua pobre. Uma língua pobre não significa, não é nenhum demérito, né? É uma classificação da língua. Por que o hebraico é uma língua pobre? Porque ele não possui muitos adjetivos. Eu, por exemplo, sofreria se tivesse que falar só hebraico, porque eu gosto de adjetivos, gosto de explicar as coisas mais de uma vez e acabei de fazer isso de novo. Se você reparar nos meus vídeos, não assista os vídeos só por isso, mas se você reparar nos meus vídeos, você vai ver que eu normalmente falo e depois eu falo de novo com outras palavras explicando aquilo que eu acabei de falar. Essa é uma técnica, tem uma razão do porquê eu faço isso, né, de falar e retomar o que eu acabei de falar. Isso faz com que a pessoa memorize mais, por isso inclusive muitas pessoas acham que eu sei ensinar bem. Não é que eu sei ensinar bem, que eu aprendi a técnica de ensinar. Mas esse processo em hebraico é muito difícil, porque o hebraico é uma língua dura. O português é uma língua rica, é uma língua rica, o hebraico é uma língua pobre. O inglês, por exemplo, é uma língua pobre também. O inglês ele tem 5, 6 coisas que são vertidas em uma só palavra, né? O português não. O português nós temos milhares de palavras, às vezes para a mesma coisa. Isso não é o jeito da língua, tá? Não é demérito nenhum, não faz de uma língua, né? É que uma coisa é uma coisa, no português uma coisa você vai ter 5, 6 palavras para dizer e no hebraico você vai ter 5, 6 coisas para falar e usando sempre a mesma palavra. É um jeito diferente da língua e só isso, né? Mas é uma língua pobre. Isso traz os seus problemas. Assim como no português ser uma língua rica traz seus problemas, o fato de ser a língua pobre também traz seus problemas. Qual o problema disso? O problema é que, às vezes você vai estar, por exemplo, vendo ele falar de alguma coisa, a tradução é perfeitamente uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Um exemplo bem simples está na Bíblia do King James, né, do rei Tiago.
O rei Tiago era um rei inglês que, após a sua conversão, ele então manda traduzirem a Bíblia. E a ordem do rei é: eu quero a melhor tradução possível, sejam o mais fiéis ao escrito possível. Muito bem. Foram traduzir então a Bíblia para o inglês, e na primeira versão da King James tem lá numa descrição, tem lá o relato da existência dos unicórnios. Existe unicórnio? Sim. Está na Bíblia? Sim. Em qual Bíblia? Na King James. As versões atualizadas já não trazem mais o unicórnio, né? Por quê? Porque eles foram fiéis. E aí a tradução da King James, ela relata então da existência de um animal de unicórnio. Córneo é chifre, um chifre apenas. Que animal tem apenas um chifre? O unicórnio. Mas o unicórnio existe? Não, é um animal imaginário. E que animal realmente existe? Existe um animal cujo nome em português é nariz de unha. Você não conhece esse animal? Rino. Rino é nariz. Por isso que o nariz que não para de produzir secreção tem uma rinite. Por isso que a cirurgia de correção do nariz é uma rinoplastia. Rino é nariz e ceros é unha. Por isso o chifre que sai do nariz do rinoceronte, né? O material que ele é feito é da mesma queratina, daí ceratina, queratina que é composta a unha. Então, em português, o animal chama-se nariz de unha ou nariz de algo duro, que é o chifre, né? Mas em hebraico quer dizer animal de um só chifre. Animal de um só chifre, unichifre, unicórnio, né? Por isso traduziram o rinoceronte como unicórnio. Está mal traduzido, claro que está, tanto que depois nas versões posteriores foi melhor traduzido, mas esse é o problema da língua pobre, né? O hebraico é uma língua tão pobre, mas tão pobre que não tem nem números. Os números em hebraico são feitos a partir das letras. Por isso, inclusive, existe uma crendice de que cada palavra tem um valor numérico tal, que é a numerologia, ou também conhecida como a cabala judaica. A cabala ela vai se basear nisso, de que cada palavra ela representa um número. Isso é verdade, no hebraico cada palavra representa um número, e que daí a partir desse número haveria um poder místico. Aí já partiu para a crendice, mas de que cada palavra, por representar um número, esse número representaria um determinado poder. Então, o hebraico ele é uma língua dura. Além disso, o hebraico não possui vogais, o hebraico só possui consoantes. Né? Então, quando você vai pegar uma palavra em hebraico, a gente não consegue dizer quais são as consoantes, as vogais que estão ali. Como que isso foi resolvido? Isso foi posteriormente, dentro dos estudiosos, os massuretas vão arrumar isso depois, mas isso só lá no século VI. Né? A Bíblia de Massorá, que é conhecida como a Bíblia de tradição, ela foi reescrita pelos massuretas, era um grupo de estudiosos, os massuretas, que então eles criam um sistema de alfabeto, né, um sistema de vocalização do hebraico. Como que faz isso? Eles colocam pontinhos e tracinhos em cima ou embaixo das consoantes, e a partir desses pontinhos e tracinhos é que a gente forma a vogal. Mas como que eles sabiam como que era a palavra? Por conhecimento, né? Então conheciam a palavra, aí se estabelece um sistema. Então vou colocar aqui para vocês verem agora uma palavra e a mesma palavra com os traços massuréticos, né? Porque aí você vai ver os pontinhos e os tracinhos ali de diferenciação. O traço massurético surge depois e ele vai adotar como padrão o maior costume de uso daquela palavra. Então existe uma palavra muito simples, por exemplo, Javé ou Jeová, né? Existem determinados grupos judaicos que vão chamar de Javé
Os que são Yiddish, que são da região norte da Europa, vão chamar de Jeová, né? Mas os judeus da Etiópia, que são os judeus negros, os judeus da Etiópia, eles já vão chamar de Yahu. Por quê? Porque é Yehová, Jeová, são só o tetragrama, que é impronunciável, são só as consoantes ali do nome de Deus. Então, entre Javé e Yahu e Yehová e Jeová, veja que são 4 pronúncias diferentes, bem diferentes uma da outra, do mesmo tetragrama, das mesmas consoantes. Então, é uma dificuldade bastante existente, né, no hebraico. Eu falei dos judeus do norte da Europa, porque durante muito tempo o hebraico se tornou uma língua apenas do exercício religioso. Para o dia a dia, as comunidades judaicas, elas falavam, especialmente na Europa, elas falavam 2 outras línguas. Os judeus do norte, né, Alemanha, de toda aquela região norte da Europa, do leste europeu e do norte da Europa, eles falavam uma língua chamada Yiddish, que usa também o alfabeto hebraico na escrita, mas a pronúncia é completamente diferente. E tem as suas próprias palavras, né? Como uma língua viva, ela vai evoluindo, então ela tem suas próprias palavras. Então, eles usavam o Yiddish. Já os judeus de Tarsis, os judeus da Península Ibérica, especialmente Espanha e Portugal, um pouquinho da França, esses já falavam outra língua, que é o ladino, né? Também usa o alfabeto hebraico, mas vão falar o ladino. Desses eles se concentram, aí é muito interessante que na época da Idade Média, quando os judeus eram perseguidos, eles se concentram bastante na região de Belmonte, cidade inclusive que eu visitei lá em Portugal, que é a cidade da onde vem Pedro Álvares Cabral. O pai do Pedro Álvares Cabral era regente-mor, que é o equivalente a prefeito, né? Ele era regente-mor da cidade de Belmonte. Nós visitamos, eu e o Daniel visitamos lá o Palácio dos Cabrais, né? Tem lá a bandeira do Brasil, é lindo, né? É bem legal. Tem a bandeira do distrito da cidade de Belmonte, a bandeira de Portugal, da União Europeia e a bandeira do Brasil no castelo. Então tem lá a região de Belmonte, mas na região de Belmonte tem também a Casa de Judiaria, que é a sinagoga, né, a casa dos judeus. E tem algumas lojinhas, visitei inclusive uma lojinha judaica lá. Você pode se hospedar na casa das mães judias. É bem interessante, porque é um agrupamento de judeus ali em Belmonte. E eles não falavam hebraico, eles falavam ladino. O hebraico, assim como os judeus do norte, falavam o Yiddish, os judeus da Península Ibérica falavam o ladino. Os dois usam o alfabeto hebraico, mas são línguas diferentes, e o hebraico era usado tão somente para as cerimônias religiosas. A Bíblia não vai chamar o hebraico de hebraico, a Bíblia vai chamar a língua na qual ela foi escrita de alguns outros nomes. Isaías 19, versículo 18 vai dizer que o primeiro nome vai estar lá em Isaías, versículo 19 e 18, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: naquele dia 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã. Então, a língua de Canaã é o hebraico, né? Ao mesmo tempo, 2 Reis, capítulo 18, versículo 26, vai usar um outro termo para o hebraico, né? Então, vai dizer assim, então, Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá disseram ao comandante do campo: por favor, fala aos teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não lhes fale em hebraico, pois o povo que está sobre os muros o entenderá.
Então ele está falando aqui que havia uma segunda língua chamada aramaico, né? E aí ele fala assim, não use então o hebraico. Então a primeira referência ao hebraico vai estar ali. Mas Neemias, capítulo 13, versículo 29, diz assim, ó, metade dos seus filhos falarão asdodita e a língua de outros povos, e não saberão a língua de Judá. Então, a língua de Judá e língua de Canaã são duas outras formas que a Bíblia fala também, chama também o hebraico, né? E aí, então, eu queria colocar aqui para vocês, aqui do ladinho, o alfabeto hebraico, não sei se desse lado ou desse lado, mas eu queria colocar para vocês o alfabeto hebraico. E aí você vai ver agora, dentro do alfabeto, que você vai ver que vai estar aqui o nome da palavra e entre parênteses alguma coisa, né? Como o Aleph, que vai estar ali entre parênteses boi. Por quê? Por causa da influência egípcia que eu tinha dito lá no começo que eu ia falar. Então, o que acontece é que o egípcio, a língua egípcia, ela usa símbolos para representar determinadas coisas, né? Determinadas palavras. Então, um determinado símbolo a junção de 2, 3 símbolos representa uma pessoa. Um determinado símbolo representa não necessariamente aquilo que o símbolo é. Isso é mais ou menos como acontece no chinês e no japonês. São ideogramas, né? Então você vai juntar a palavra, você vai juntar um ideograma, vai juntar outro ideograma e vai dar uma palavra, vai dar um conceito. Português usa diferente. Como que nós usamos no português? Nós usamos símbolos gráficos, que são as letras, e esses símbolos gráficos têm uma representação sonora, que é o fonema, e aí, através dessa representação sonora, nós conseguimos dizer determinada palavra. Por isso, você pode não conhecer uma palavra, mas se eu escrever ela aqui em português, você consegue pronunciá-la. Por quê? Porque você sabe a junção das letras. Vamos pensar qualquer palavra, né? Vamos supor que você não soubesse o que é essa palavra aqui, C-A-S-A. Mesmo sem saber o que é essa palavra, por ser um C e um A, você já sabe que se pronuncia K, porque a junção do C com A é K. A junção do S com A é Sa. Mas você sabe que se estiver no meio de uma palavra, esse não vai ser um som de Sa, vai ser um som de Za. Então, você vai juntar C-A-Z-A, né, o som de C-A-Z-A, então vai ser casa. Opa, casa, eu sei o que é a casa, então eu sei pronunciar. Mas mesmo se você não soubesse o que é uma casa, você conseguia pronunciar. Ficou fácil, né? Hebraico não tem isso, chinês e japonês não tem isso. Se você não souber aquele ideograma, você não consegue pronunciar. Inclusive eu estava estudando essa ideia de ideograma e assistindo um vídeo no YouTube de um canal bem interessante, chama Pula Muralha. É uma jovem chinesa, a Cici, e nesse canal ela ela está apresentando uma região lá da China e ela fala de um ideograma de um macarrão específico que só tem naquela rua. Então você imagina, o chinês ele tem um ideograma para um macarrão específico que vem de uma rua específica, de uma cidade específica. Então você precisa conhecer aquele ideograma para saber que ele está falando daquele macarrão em específico, né? Então, coisa que não acontece em português, porque macarrão você sabe quais são os fonemas e pronto, né? Seja qual for o macarrão, você consegue saber. Então, o alfabeto hebraico ele vai usar essas ideias. Por isso o Aleph vai ser representado por um boi e não tem som, mas é como se fosse a imagem de um boi. Bet vai ser representar uma casa. O Gimel, um camelo. O Dalet, uma porta. O Re, gutural aqui, né? Lá no fundo da garganta. O Re vai representar uma janela. O Wav vai representar um prego. Yanin, o Zanin, o Hanin, vai representar uma arma. Het, uma cerca. Tet, uma cobra. Yod, uma mão. E aí a Yod
a mãozinha, vou mostrar para vocês a minha aqui. É uma mãozinha que é inclusive a mão usada para ler as escrituras, né? Vai passando assim a mãozinha para não passar o dedo. Por que não passar o dedo nas escrituras? Lembra que eu falei que as vogais elas são representadas a partir de pontos? Se você passa o dedo e a sua mão está um pouquinho suada e você apaga uma letra ali, você mudou completamente as escrituras. Então, para não tocar nas escrituras e poder elas se preservar mais tempo, usa-se a iod, usa-se a mão. Você vê, é representada por uma letra só, que é essa letra aqui. O gaf, que é a palma da mão, né? Então já a mão inteira na sua palma. O lamet, que representa um carneiro, é representado através de um carneiro. Mem, que é água. Num, que é peixe. E assim você consegue ver aqui toda a representação do alfabeto. Não vou ficar lendo toda, né? Não precisa. Você pode ver que as letras elas têm um nome maior do que necessariamente o seu som, mas isso também acontece em português. O M, nós não falamos M, nós falamos M. Né? Me, por exemplo, meu, você não fala meu, né? Você fala meu. Então o M você pega só o som de me, né? Aplica daí com a vogal posterior me e o U, né? O muito, mu, né? É mu, não é mu. Né, o M e o U é mu, então essa junção de som também acontece no hebraico. Qual é a ideia? A ideia é justamente nós conhecermos algumas curiosidades, como eu falei, estamos de férias, então um conteúdo mais light, mas entender que há pessoas que dedicam a sua vida. Você achou difícil? Pois é, eu já vou dizendo que hebraico é difícil. Mas existem pessoas que dedicam a sua vida buscando conhecer, aí sim com profundidade, aí sim conhecer com exatidão as palavras, os vocabulários, conhecer com profundidade o hebraico, justamente para quê? Para tentar trazer o mais fiel possível às escrituras. Às vezes querer ser muito fiel acontece uns deslizes como essa da King James. Mas a tentativa é sempre de tentar ser o mais fiel possível às escrituras e trazer para nós, né, para o nosso tempo, a verdadeira palavra de Deus na sua essência, sem perder, sem deixar que a língua faça com que nós percamos preciosas lições de Deus para a nossa vida. Por isso, eu tenho um profundo respeito às pessoas que estudam as línguas bíblicas e é por isso que na aula da semana que vem, que é a aula de grego, eu vou convidar uma pessoa que, assim, eu tenho o maior prazer de ter um relacionamento pessoal com ela, né, de ser um amigo dessa pessoa. Eu não vou contar muito quem é, você vai ter que esperar até a semana que vem, mas é uma pessoa que conhece muito mais, semana que vem vai ser sobre grego, que conhece muito mais de grego do que eu. Então eu vou convidar ele para trazer o estudo da semana que vem. Aliás, eu estou falando assim, eu vou convidar porque vai ser semana que vem, mas eu já convidei e eu sei que ele já aceitou e é uma pessoa que de quem eu tenho a maior alegria em poder dividir esse espaço com ele. Então, acompanhe com a gente também semana que vem. Vamos estourar de visualização semana que vem, porque semana que vem tem convidado. E vamos nos dedicar a conhecer ainda mais a palavra de Deus. Se você não quer se dedicar ao conhecimento profundo das línguas originais, não tem problema. Tem gente que se dedica a isso. Mas antes de encerrar, eu queria orar contigo sobre isso. Vamos orar? Aproveitar, né? Hoje a aula foi mais light e tal, mas isso não quer dizer que foi em qualquer sentido menor do que qualquer outra quinta teológica que a gente trouxe. Vamos lá? Senhor, eu agradeço a oportunidade de entrar na casa das pessoas e trazer também curiosidades bíblicas. Nós possamos a cada dia conhecer mais a Tua Palavra, ser apaixonado pela Sua Palavra, obter dali preciosas lições para a nossa vida, mas também lições de curiosidade, lições de relacionamento,
que a nossa relação não seja simplesmente interesseira, mas que seja uma relação de cumplicidade, de amizade, de compartilhar. Que nós possamos compartilhar os nossos conhecimentos com o próximo, que nós possamos compartilhar os nossos conhecimentos com o Senhor e que receber do Senhor novos conhecimentos. Que nós sejamos pessoas engrandecidas por te conhecer ainda mais, ter um relacionamento pessoal e único contigo. Obrigado porque o Senhor separou pessoas para estudarem as línguas, por mais difícil que isso seja, mas que assim nós podemos te conhecer ainda mais. Eu abençoo a vida de cada um que acompanhou o estudo até aqui e que o Senhor possa despertar no coração deles a vontade de conhecer dia após dia. É o que eu peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.